Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um GRC Talks. Hoje, nesse horário das 16, já tivemos um às 14 horas, mas neste horário das 16 vamos falar sobre resiliência operacional e os testes de controle. Acho que eu postei alguma coisa no LinkedIn lá a respeito, fiz essa chamada aqui, com esse bate-papo que vai ser bem bacana, junto com a Jani e junto com o Leandro Jesus. Tínhamos mais um convidado, mas infelizmente os imprevistos acontecem, acabou que ele não pôde participar, mas não tem problema, a gente vai mandar esse conteúdo para o pessoal lá da Credit Citrus também. Agradeço o bate-pronto do aceite e infelizmente, por um inconveniente aí, por alguma situação, eles não conseguiram participar, tá bom? Eu vou fazer como sempre, vamos combinar a regra do jogo. Desculpe se eu ficar ajeitando o óculos, gente, é que eu sou meio cegueta e eu acho que esse óculos aqui já não está adiantando muito, sabe? Eu preciso, acho que, mudar o grau aqui, que tá ruim. Eu não estou enxergando nem o GRC Talks escrito atrás da gente aqui no painel. Complicado. Mas vamos lá, vamos combinar as regras, vocês já sabem, como sempre, eu sempre faço isso. Primeiro ponto, as perguntas a gente vai deixar um pouquinho mais para o final do painel, lá para os, como normalmente é das 16 às 5h15, bem brifado pela nossa voz do além aqui, mais conhecido como Bueno, é o nosso marketing aqui. 5h15 acaba. Então, normalmente eu começo a abrir, vocês podem perguntar no momento que vocês quiserem, porém, eu só faço a pergunta para os painelistas lá para os 20 minutos finais, 25, que é para deixar eles desenrolarem o assunto o máximo possível, porque às vezes o que acontece? Você faz uma pergunta e isso já está na pauta do bate-papo, da conversa. Então, para não atrapalhar o raciocínio, eu deixo essas perguntas mais para o final, tá? As apresentações também, eu vou deixar a Janice apresentar, vou deixar o Leandro se apresentar, depois eu me apresento. Infelizmente, vocês não conseguem se apresentar para a gente, né? Porque seria interessante a gente conseguir ver a carinha de cada um aqui, se desse para colocar todos no quadro aqui para a gente bater esse papo, ia ser bem legal. Mas vamos deixar isso para o segundo semestre, que normalmente no segundo semestre a Perinity faz ali o Day One, que é um evento presencial, né? Antigamente tinha o nome de Perinity Week e esse de GRC Talks, né? Então, o do Perinity Week acabou sendo um dia presencial ali. Então, tomara que a gente consiga ter esse encontro no segundo semestre. É bem valioso, é legal ter esse tete a tete, poder conhecer a pessoa de perto. O Leandro, eu conhecia o Leandro já de algumas situações, de alguns almoços que a gente fez e tudo mais, mas tem algumas pessoas que você só vê na câmera aqui, né? E quando você vê presencialmente, você percebe que ela é alta, ou ela é baixa, ou ela, tem algumas características. Vou parar de falar, gente, só estou aqui enrolando um pouquinho, só para o primeiro minuto ali do nosso bate-papo, para o pessoal que está se acomodando, que está chegando nessa tarde aqui para falar a respeito aí da resiliência operacional e os testes de controle, tá? Assim que o pessoal se acomodar aqui, a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Mais um ponto. Vai aparecer uma pesquisa para vocês, uma pesquisa sobre maturidade de risco, mais para o final do bate-papo também. Isso aqui é mais para a Perinity entender qual a situação de vocês, qual o cenário de maturidade de vocês. É uma pesquisa super simples, se vocês puderem responder, isso
agrega muito aos próximos eventos, tá? Para a gente saber exatamente qual tema abordar, aquilo que o nosso público tem mais dificuldade ali, sabendo o nível de maturidade de vocês, tá bom? Então, para começar e parar de enrolação aqui, eu vou chamar a Jani. Jani, fica à vontade, pode se apresentar, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente poder começar esse painel. Bom, Roberto, Leandro, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí pelo convite. Eu agora há pouco participei de outro painel, e é muito interessante essa troca, né, de reflexões mesmo, né, sobre os temas que vocês estão trazendo aqui. É muito relevante, né, para qualquer pessoa que tem interesse sobre os temas. E eu acho que faz a gente refletir, traz ali um pouquinho da experiência, a jornada de cada um, e isso também né, se reflete em insights para as pessoas. Isso é bem interessante. Eu sempre que participo, eu fico muito feliz porque sempre tem um insight e eu falo, poxa vida, isso aqui, né, vai servir para mim em alguma situação. Então, eu acho que esses encontros, eles são muito produtivos para quem está aqui, né, no painel, batendo papo, conversando, mas mais ainda para o pessoal que está, né, ouvindo aí, né, a gente conversar. Infelizmente, como você falou, eles não podem participar tão diretamente, mas certamente cada um consegue dar a sua contribuição também, porque todos nós aprendemos um pouquinho com o outro, né? Vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu trabalhei em torno de 30 anos no mercado financeiro, em bancos, corretoras, né, entidades reguladas, altamente reguladas. Trabalhei em áreas muito distintas, né? Desde a mesa de renda fixa até back-office de crédito, né? E parei, por fim, na área de GRC, de controles internos, em que eu estava até falando, né, comentando sobre isso no outro painel, que aquela época era a época da Resolução 2554 do Banco Central, que, né, estabelecia ali o sistema de controles internos, em que ficava sob minha responsabilidade todas essas preocupações, né? A continuidade, a reputação, os riscos, os controles, a avaliação, né, dos controles, os testes de controle, tudo isso dentro desse ecossistema, né, próprio ali daquele departamento. E isso, né, faz com que você tenha uma visão muito ampla do negócio como um todo, né? Ajuda né, a quem é responsável por essas áreas a conhecer end-to-end o negócio. Então, desde né, de uma definição estratégica até a informação dada lá ao Banco Central. Então, esse processo de continuidade do negócio, né, é muito importante para quem né, atua nessas atividades. Então, eu tive o privilégio, né, de, ao longo dessa jornada em instituições financeiras, atuar quase 18 anos em áreas de controles internos e gestão de riscos. E isso traz uma visão muito ampla de como o negócio funciona e como ele deve continuar, né? Então, quando a gente fala aí um pouquinho sobre, né, resiliência, né, é muito sobre isso, né? Como a gente, né, apoia a entidade, a empresa, o negócio a continuar, né, a sua perenidade, né? Continuar né, a sua atividade, a sua vida como negócio
e essas áreas são muito relevantes porque elas têm essa atribuição de entender o negócio e permitir e apoiar a sua continuidade. Então, eu acho que eu fiz aí, claro, um resumo aí dessa jornada, mas que conversa muito com o nosso tema. Bacana, bacana. Você sabe que tem um ponto, na terça, hoje nós estamos na quarta, né? Então foi na segunda-feira. Na segunda-feira, a gente teve um bate-papo, né, Leandro? Acho que o Ponzoni estava participando com a gente aqui, e tem um ponto que até é interessante, que assim, a gente acaba vendo esse lance da inovação, esse lance da IA, tudo é muito bonito. A gente sabe que vai melhorar muita coisa, a gente sabe que vai trazer muitos benefícios, mas será que para esse cenário da resiliência, será que o pessoal avalia o que está vindo de inovação para o negócio dele? Porque assim, para pensar no seguinte, todo mundo sabe que daqui a um tempo não vai ter teclado, né? Teclado de computadores, certo? Eu acredito muito que daqui a uns anos isso vai deixar de existir. Só que a gente está falando, tem empresas específicas que constroem o computador e já está inovando de não ter o teclado, mas existem empresas específicas que só terceiros, que só produzem um teclado para determinada empresa que hoje está inovando. Será que esse cara ele vislumbrou essa situação no futuro? Que nem os donos de máquina de escrever lá atrás, quando chegou. Será que olharam e falaram, pô, isso aqui vai chegar? Ou eu migro para uma outra seara, ou eu vou deixar de existir. Então, assim, naquele dia, batendo papo com o Ponzoni, a gente meio que começou essa conversa, e aí o tema acabou não deixando a gente falar muito a respeito, porque senão a gente ia elocubrar muita coisa e não ia chegar em conclusão nenhuma. Mas acho que hoje a gente consegue até falar um pouco sobre isso. Porque eu lembrei no momento que você estava falando, viu, Janine? Pessoal, e só para vocês terem ideia, bater papo com a Janine nos bastidores é muito gostoso. Então, se vocês quiserem e puderem, depois tem aqui a rede social de todos os painelistas, adiciona, é bem gostoso, bem legal, assim, de um baita conhecimento. Eu nem vou falar porque eu falei para a Janine, Janine, não costumo ser deselegante nos painéis. Mas só o que ela tem de experiência, rapaz do céu, né? Essa barba minha era preta, hein, gente? Então, vamos lá, Leandro, se apresenta aí, amigo. Fica à vontade. Bem, boa tarde, Roberto. Boa tarde, Jani. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui mais esse GRC Talks aqui. E é isso, é uma sequência da nossa agenda do nosso webinar de segunda-feira mesmo, né? A questão da resiliência operacional aqui, testes de controles. Me vem sempre aquela pergunta na mente, né? Se a sua empresa parasse hoje, o que você faria? Você teria um plano A, um plano B, um plano C? Só quem viveu e convive no segmento regulado sabe o que eu estou falando, talvez. E alguns de vocês aqui. Vou torcer para que 100% de vocês, né? É um tema que o Roberto gosta pouco, eu não vou falar muito o nome, senão ele vai se empolgar, que é o PCN, o Plano de Continuidade de Negócio. E para os mais frescos como eu, o Business Continuity Plan lá, né, que é o BCN que o pessoal fala. E aí até fazendo um link perfeito no que a Jani falou, né? Para nós, eu também tive uma boa experiência no início da carreira e não tão muito hoje no segmento bancário. Tinha lá 2554, que é 4968 agora que foi atualizada em 21, né? E a 3380 que eram duas, era uma circular e outra resolução que batia muito na tecla dessa questão de você atuar, como atuar em situações de crise, né? E lá era falado muito da questão do risco operacional mesmo, de ter um plano de continuidade, né? Então, hoje, quando nós falamos em resiliência, está diretamente ligado, a empresa ela pode parar. Isso ficou muito latente na pandemia, né? De repente, os gestores de TI não sabiam nem o que significava o PCN e tiveram que descobrir ali de uma hora para outra. Então, resiliência é isso. Na verdade, para mim, resiliência é se antecipar aos riscos para não ter nenhuma surpresa e não parar a empresa no final do dia, né? Mas é isso, Roberto. Tá? Pessoal, para quem não me conhece ainda, bem brevemente, como todos aqui, nós temos um pouco mais de 20 anos de experiência aqui e de vivência, né?
de aprendizado, e o nosso objetivo aqui é sempre, sempre estudar, aplicar e trazer alguma novidade ou algum ensinamento, e se for um ensinamento, já está de bom grado aqui para vocês, tá bom? Façam as perguntas, nós vamos responder aqui, e é isso. Vamos lá, Roberto. Eu queria só, Roberto, só fazer aqui eu achei ótimo, né? Acho que a provocação do Leandro e sua também. É, Uhum, e eu acho que um ponto que o Leandro falou que eu acho que é muito interessante a questão mesmo da continuidade, né? Eu usei essa expressão quando eu fui me apresentar, e eu, em particular, eu não sei se a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas eu tive uhum. um evento efetivamente de descontinuidade, né? Muito antes da pandemia. E esse foi um exercício que mudou a forma com aquela entidade em que eu atuava encarava a continuidade de negócios, os testes de continuidade, né, o seu plano de continuidade, os seus mecanismos de contingência. Então, aquele evento, um evento bastante traumático na época para aquela entidade, transformou a percepção de risco e a percepção de continuidade do negócio. Então, infelizmente, né, nós vivemos, né, aquele cenário, um cenário realmente traumático e crítico, mas que para outras, né, entidades é só, né, eu não preciso viver aquilo, eu já posso me preparar, como vocês falaram, exatamente, se antecipar às situações em que permitam, né, a continuidade da empresa, né, a perenidade daquele negócio. Então, esse foi um ponto que depois, se a gente puder, a gente volta, eu exploro um pouquinho. Né? Com certeza, com Compartilho com certeza. vocês. Com certeza, a gente vai voltar, até porque assim, a ideia é que a gente passe um pouquinho, né, pelos principais pilares da resiliência operacional em empresas. E aí um deles, vou citar alguns, tá, gente? Aí a gente pode até entrar. Gestão de riscos e continuidade de negócio é um dos pilares. Tecnologia e segurança também. Cultura organizacional e liderança também é um pilar. Sustentabilidade e adaptação ao mercado. Resiliência financeira. Então, assim, eu acho que é importante a gente passar um pouquinho desses itens. Vocês vão perceber que, assim, a hora que a gente vai falar do primeiro, do segundo, chegar no terceiro, infelizmente já não tem horário, né? O horário vai ter acabado aqui. Mas, assim, é legal de falar, porque quando a gente fala de resiliência, pessoal, não significa que esses eventos não vão acontecer, que essas quedas não vão acontecer. A queda vai acontecer. Só que é aquele ditado do filminho lá do Rock Balboa, né? É o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. Sabe aquela história? A resiliência operacional é basicamente assim. É o quanto você vai apanhar e o negócio vai continuar existindo. Não significa que não vai ter uma parada. Sim, vai ter. Só que o quanto você está preparado para aquilo? O quanto você tem planos montados, testes realizados, para no momento de um cenário desse de crise, bem en passant assim, tá, gente? Você consegue recuperar e qual a velocidade que você consegue recuperar? Como que você identifica, como que você comunica aos seus clientes que percebem essa situação? Então, todos esses itens estarão aqui nesses pontos que a gente está falando a respeito dos principais pilares, tá? Então, assim, se puder, vamos começar falando justamente pela parte de gestão de riscos e continuidade de negócios. E aí eu sempre gosto de fazer essa provocação, porque assim, como a gente executa, né? Eu não falei de mim, tá, gente? Sou Roberto, a grande parte já conhece, mas sou Roberto Oliveira, tenho mais de 20 anos, não vou dizer quantos, que nem a Jani, que teve essa coragem toda, mas eu vou dizer só mais de 20 mais, como o pessoal está falando agora, né? 20 mais de experiência voltada para segurança da informação, gestão de continuidade de negócios. Aí migrei entendendo que tudo é risco, migrei para a parte de gestão de riscos, controles internos, compliance, e
Um dia a gente conversa um pouquinho a respeito dessa trajetória, que eu acho que é bem legal, porque assim, boa parte dela, eu tive bons gestores e, pasme, tá, Janine? Grande parte das pessoas que mais me ensinaram coisas foram mulheres. Foram mulheres. Naquela época, o pessoal falava, não dão muita oportunidade, porque é muito tempo atrás, tá, gente? Não é que nem hoje. Mas as mulheres, primeiro Renata Bittencourt, que foi a primeira que me deu oportunidade, eu ainda era ali zero, tinha acabado de sair da faculdade. Depois foi Daniela Corte Real, que foi uma pessoa para a qual eu trabalhei numa grande empresa de telefonia na área de fraude interna, uma pessoa que me ensinou muito. E naquela época não tinha muita frescura do que falar, tá, gente? Era engraçado que ela chegava junto, mas, Dani, se um dia você estiver vendo o webinar, tô lembrando aqui das nossas passagens. Depois dela veio o Marco Julião, que eu falo sempre, com apoio ali do Marcelo Zilo Neto, que é um cara fantástico também. É um cara que, quando a gente voltava, a gente saía muito junto em época de consultoria, voltava da balada, ele sentava 4 horas da manhã e ia estudar. Era uma coisa fenomenal, junto com o Marco Julião, que me ensinou muito. E depois veio a Rosângela Calbi, que foi uma pessoa também fantástica. Então, assim, eu tive 4 grandes gestores ali, 4 pessoas que me ensinaram muito a respeito. Então, assim, minha trajetória, eu acabei estudando muito autodidata, sabe? Depois, eu tive que estudar primeiro para depois fazer o curso, para certificar, sabe? Eu não tive aquele momento de estudo nesse cenário. Então, basicamente, pessoal, eu tive que fazer a continuidade de negócios, né, de ter que ver os riscos que eu tinha naquela situação. Mas vamos lá. Se vocês puderem, vamos começar aqui com a Jani. Vamos colocar esse cenário da importância dessa gestão de riscos e continuidade de negócios. Se você puder passar, Jani, um pouquinho pelo mapeamento, avaliação desses riscos operacionais, a diferença de ter esses planos de continuidade, de executar esses testes, fica à vontade, tá? Não, perfeito. Ao longo, né, desse tempo, né, que eu estive à frente das áreas de gestão de riscos, né, e controles internos, uma das atribuições era exatamente essa, né, você entender ali, fazer todo o entendimento dos riscos e controles daquela entidade, e a gente tem que lembrar que quando a gente fala de mercado financeiro, quando você está falando de mercado bancário, além da questão regulatória, né, imputada ali àquela atividade, há processos operacionais muito complexos, né, que eles se iniciam no contato com o cliente até a contabilização, efetivamente, mas com muitos riscos financeiros envolvidos, né, operacionais, mas que, de alguma forma, envolvem recursos financeiros, e isso tem um potencial ainda maior quando você trata né, do seu processo em si. Então, é muito relevante o entendimento de cada passo desse processo para você entender efetivamente aonde há o potencial risco, né, naquele processo, naquele procedimento, naquele fluxo. Então, uma das atividades que, né, na nossa metodologia era sempre fluxogramar, né? Fazer a narrativa, ter o entendimento daquele fluxogramar, porque isso visualmente, né, no nosso meu grupo, né, na minha escola, né, a gente usou muito esse mecanismo, e ele visualmente ele é muito relevante, porque permite você ter um entendimento daqueles pequenos
né, aqueles pequenos interligações, né, entre os Conexão, inputs né? e outputs do processo como um todo, e garante que você tenha essa visão mais macro. Olhe, né, com o detalhe que você precisa né, ter e consegue visualmente identificar eventuais gaps né, naquele fluxo, em particular, quando a gente está falando aqui de algo quase que granular. E a partir desse processo, desse método, a gente né, descreve ali uma matriz em que eu consigo identificar, obviamente, o passo do processo, o tipo de risco que envolve ali, e isso que quando a gente atua dentro de uma entidade regulada, você tem naturezas distintas de risco, desde risco regulatório, você tem um risco eventualmente de continuidade do negócio, aquilo, né, aquele processo ele pode parar naquele momento e você não dá, né, você não ter a capacidade de agir ou atuar no momento seguinte, ou um risco operacional né, do processo em si, né, de um erro, de uma falha. Então, toda essa natureza de riscos é importante você né, mapear, entender e identificar, porque a partir dele você vai dar a resposta adequada àquela situação. Dentro desse contexto, né, obviamente estou falando de forma muito pragmática, né, esse é um modelo que eu entendo, obviamente já está maduro e já de conhecimento e de exercício de todas as empresas, eventualmente uma ou outra com um menor nível de maturidade, né, ou maior, mas que é a forma mais clara, num primeiro momento, de você ter essa visão consolidada e uma visão macro da sua realidade, do seu cenário. E aí, quando a gente fala, né, especificamente da identificação de determinados riscos, e aí você falou, né, dos riscos operacionais em algum momento, eles são grande parte da natureza ou da origem ou da causa da descontinuidade, da, né, paralisação de alguns negócios. Então, quando você tem essa observação, então, você tem esse mapa, você consegue muito mais facilmente identificar qual é a ação, qual é o mecanismo mitigador para garantir a sequência do seu negócio, né, a atividade, a longevidade, a continuidade e né, que o seu processo de fato minimize ali o número de falhas e perdas e materializações. Então, assim, botando num grande quadro, né, eu diria que eu acho que é um exercício importante de ser realizado e eu acho que permite e ajuda a qualquer gestor de risco atuar de forma mais diligente, mais pragmática e assertiva no seu dia a dia, né, na sua rotina. Acho que assim, dentro de uma perspectiva, né, de processo, de pragmatismo, eu diria que esse é um exercício importante a ser realizado, tá? Acho que Bacana, bacana. Leandro, você consegue dar uma complementada? Assim, ó, o que que eu costumo, Jani, quando eu olho esse cenário das empresas com relação à resiliência, eu sempre eu tenho aqui, né, em casa, eu gosto muito daqueles quadros grandes, e eu desenho o seguinte, produto. Aí eu venho fazendo o seguinte, produto. Aí aí tem os processos de produto, como que eu faço esse produto? Como que eu comercializo esse produto? Como que eu e eu venho aí eu gosto quando eu vou ensinando, né, eu vou colocando essas situações. E aí eu venho dizendo, pô, se eu estou pegando essas atividades,
como que são esses processos, né? E aí eu venho descrevendo como que é o processo de confecção desse produto. Estou dizendo a confecção, gente, mas poderia, né, ser de um outro verbo aí. Mas como é que eu vendo? Como que... E aí eu vou escrevendo esses processos, todos eles. E eu acho interessante hoje, a gente vê muito no mercado, assim, as empresas, lógico, todo mundo quer escalar, todo mundo quer vender muito rápido, todo mundo precisa captar esse dinheiro para poder colocar na operação, fazer girar o mais rápido possível. Mas como que grande parte hoje das empresas, né, existe aí um percentual, não vou entrar para não assustar, consegue é, é, tocar suas atividades sem antes ter feito esse ensaio, né? Olha, é assim, então quais são aqui os processos críticos? Tá, gente? Isso aí basicamente, você vai ver uma planilha, você vai ver uma série de coisas que todo mundo desenvolveu para fazer um BIA, e isso nada mais é do que a confecção básica, levantamento básico inicial de um BIA. Quais são os processos críticos aqui? O que que para de fato o meu negócio? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim de um projeto que não vou citar qual loja nem nada do tipo, mas a gente fez um bate-papo uma vez com uma grande holding ali de shopping center. E tiveram dois cenários que na época a gente foi validar com um vice-presidente de operações e levamos dois cenários, né? Olha, se parar aqui o faturamento e, e, e se parasse ali uma outra operação. Aí ele virou para mim e falou assim, bem simples. Falou, Roberto, se parar os sprinklers ou se o ar-condicionado não funcionar, para a gente é mais crítico do que o faturamento. Por que, que é mais crítico? Porque mexe com a vida. Então, se o sprinkler aqui falhar, tiver um incêndio e eu não tiver a água para cair ali em cima, eu não posso nem abrir o shopping. E todo mundo ali pensando no faturamento. Ah, pô, vai parar meu negócio? Não, não vai. Não vai por quê? Porque você consegue fazer boletagens, consegue fazer um monte de outras situações para fazer esses faturamentos. Agora, se você não abre o shopping, você não vende. Então, existe aqui, que basicamente isso está dentro daquelas regrinhas dos bombeiros mesmo, né? Daquele coisa do bombeiro para liberar. Então, todo dia antes de abrir, eles validam todas essas regras. Então, no negócio, seja qual for o negócio de vocês, essas validações elas precisam ser feitas. E aí você tem o mapeamento do processo, e aí você mapeando o processo, você tem na camada embaixo, você já tem quais tecnologias você tem que usar, porque você mapeou o processo, você está falando de forma artesanal de confecção ou de criação do seu produto. Lógico que você vai usar tecnologias. Se você usa tecnologias, você precisa entender quais são as vulnerabilidades, quais são os riscos daquelas tecnologias que você está implementando para agilizar o seu processo. Então, eu não consigo entender como que isso não nasce logo ali naquele primeiro momento, né? O pessoal abre, sai trabalhando e esse insumo rico depois tem que vir uma consultoria externa, alguém de fora, fazer esse levantamento de algo que podia ter nascido já meio que nativo. Eu sei que a tecnologia ela vai vir depois, eu sei que a tecnologia você vai melhorando, ela vai mudando, então você tem que ir reavaliando. Até porque, gente, a gente sabe que tudo isso é cíclico, eu falo sempre isso. Se é cíclico, entrou tecnologia nova, que nem agora está entrando IA, a gente está avaliando as ferramentas de IA, está vendo quais são os riscos, está vendo parte de privacidade, tudo isso. Mas você tem que ter esses riscos levantados, principalmente no que tange ao seu negócio. E aí, em cima destes riscos, em cima destes apontamentos, você ter ali controles adequados para mitigar esses riscos, e em caso de tecnologia com a queda, né, aí você tem, é, aqui na Pirinit, tá, gente, isso teve até uma frase, como é que foi que a Verônica falou aquele dia, Leandro, com relação ao risco lá da tecnologia, ela usou um termo, esqueci agora. E, tipo, aqui ela quis dizer o seguinte, aqui esse ponto a gente nem Avesso. discute. Nós somos Avesso. avessos. Nós Avesso. somos avessos ao risco de cyber e esse Tolerância aqui zero. tolerância zero, não tem essa discussão. Então, assim, foi muito legal a fala, porque, assim,
você percebe que neste ponto e neste ponto não tem negociação se vai assumir, se vai. Não, a gente é avesso. Aqui a tolerância para isso é zero. A gente olha para não ter esse tipo de problema. Então, assim, já estou dando uma misturada, porque eu queria que você comentasse um pouco, Leandro, o que fizesse esse match entre a continuidade, a tecnologia e um pouquinho, porque eu sei que tem uma grande interferência, e eu gostaria de ter até começado por esse ponto, mas diante das colocações que a gente pensou aqui, Tá bom. não seria interessante começar por ele. Mas eu gosto muito disso, que é justamente cultura organizacional e a liderança. Porque tudo isso só funciona se existir a tal da cultura, a tal da liderança, o treinamento adequado. Se os stakeholders lá em cima, se o board dá o exemplo. Porque se não der exemplo, ninguém embaixo faz. Então você consegue complementar um pouquinho o que a Jane disse, um pouquinho, desculpa pessoal, eu não costumo me meter muito no assunto dos painelistas, mas como hoje é um tema que eu gosto muito, então eu quis Faz, colocar o meu. faz parte do play. Cara, assim, só fazendo um link e já seguindo a linha que você colocou aqui, da liderança e da questão da cultura e disseminação, mas vamos lá. Existe um desconhecimento total, e aí por isso que a questão de quanto mais treinamento e disseminação se torna mais importante dentro das empresas, que é o quê? Primeiro é o dono saber que existe um caminho a ser seguido que é o PCN, depois os diretores, depois os gerentes, depois todos dentro da companhia entender que tem um plano de continuidade de negócio. Pensando que esse PCN é um risco, ele nasce de um risco estratégico, que é a continuidade da própria operação e da empresa, e depois ele, é claro, ele abre ali no risco operacional com relação à tecnologia e à questão do patrimônio, né? E pessoas, processos, sistemas e por aí vai. Por isso que sempre quem passou pelo mercado regulado, né, como a Jenny falou no início ali, nós trazemos sempre para essa questão. Por quê? Qual que é o grande conflito aqui? O PCN, quando nós falamos, sempre o gestor de TI, segurança da informação, levanta a mão e fala: a criança é minha. Só que no final do dia a criança não é somente dele. Por quê? Nós temos duas questões muito importantes no PCN aqui, que é o RTO e o RPO. Ao mesmo tempo que eu estou pensando na recuperação do sistema, da estrutura da infra, da empresa na questão de internet, rede, sistema, nós estamos pensando também no patrimônio. Né? Então, como que nós restabelecemos o patrimônio que é a empresa, a indústria, o prédio, mas também toda a questão do sistema para as pessoas trabalharem, porque hoje o sistema, a rede, a internet é mais importante do que o patrimônio, se for pensar, né? Porque você faz de casa. Não tão perfeitamente, mas faz de casa. Mas isso ficou bem claro, inclusive na pandemia. Mas qual que é a intenção aqui? Aí, passando um pouquinho rapidamente pelo que você falou também, da questão de alguns dos 120 aqui talvez está se perguntando, mas qual que é o primeiro passo? O que que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, você tem que ter o plano do PCN. E por que que eu falo isso? Porque muitos dos meus alunos mentorados e clientes, eles falam o seguinte: Leandro, por onde eu começo? Eu não sei qual que é o primeiro passo. Imagine que Imagine que você tem uma empresa, que você tem uma área financeira. Você tem área financeira e você tem uma pessoa. Qual que é o primeiro passo para a área financeira funcionar? Política de finanças, manual, procedimento, treina as pessoas. Aqui é como se tivesse um responsável pelo PCN também, um dono, como o DPO, como compliance officer, como gerente de cada área. Ele vai ter que ter um manual, que é o plano, vai ter uma estratégia ali dentro, onde ele tem que ter duas preocupações a princípio ali. Restabelecimento do sistema, restabelecimento do negócio, mas como que ele faz isso? Tudo gira em prol de antecipar e mapear, identificar os riscos dentro da companhia. E olha, o grande erro do empresário é pensar que o risco no primeiro momento vai ser financeiro, que é perder dinheiro. Só que no final do dia é o que o Roberto comentou. É uma soma de os quatro principais riscos. E, é claro, mais claramente para nós aqui é o risco financeiro e o risco operacional. Né? E como que nós fazemos essa antecipação para atacar uma empresa? Imagina uma empresa que tem 1.000 profissionais, 20 gerências, e por onde eu começo para restabelecer a operação dentro da empresa? Aí é que entra o BIA que o Roberto comentou, que é o Business Impact Analysis, que é uma das métricas que você consegue traçar dentro da empresa, onde você elenca todos os processos ou todas as gerências, e você vai usar dois pontos muito específicos aqui: a relevância do impacto,
que ali você vai ter ali um olhar para o risco, imagem, reputação, financeiro, regulatório, estratégico, operacional, mas também em paralelo para fazer imagina um quadrante, né, um mapa aqui, onde você vai ter a relevância aqui no pilar do impacto e no outro a tolerância do tempo. O que que significa essa tolerância do tempo? Olha, o que que faz mais sentido? Eu restabelecer a área de TI da empresa que vai ajudar as demais áreas, ou eu restabelecer a área comercial que precisa de vender e de faturar? Essa análise ela vai permitir por onde você começa o restabelecimento da sua empresa. Aí nós fazemos uma outra pergunta aqui. Quais áreas da empresa eu não posso ficar mais do que uma hora parado? Aí vai ser feito o exercício. E quais áreas da empresa que eu posso ficar 1, 2 dias? O marketing eu poderia, né? Área de compras poderia. Então, esse poderia é como se fosse um assessment, uma análise de maturidade que você traça. Aí nós temos uma visão holística ali, macro da empresa, por onde nós começamos quando o PCN tiver que ser colocado em prática, porque é sempre uma questão ali de nós trazemos para a gestão de riscos, né? Nós fazemos gestão de riscos porque nós não conseguimos reduzir o risco a zero. Ele sempre vai ter a possibilidade e a oportunidade que ele aconteça. Por isso que é gestão do riscos, não é eliminação do risco, a não ser que você descontinue a operação ali. Vamos lá, para fechar essa questão e fazer o link perfeito aqui, talvez, nós temos que gerir o risco, nós temos que ter a matriz de risco, nós temos que antecipar os riscos dos processos-chave ali, ou nos processos críticos. Como que nós fazemos isso pensando na resiliência? Testando. E aí, pessoal, vai um grande segredo que a Jani colocou no início da fala dela, que não sei se vocês pegaram. Antes de testar, e aí quem teve o aprendizado lá atrás, e por isso que nós estamos aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês, antes de testar controle, você tem que entender a empresa, entender os processos, departamento a departamento, e depois que você entende, desenha ali o. Eu fiz a narrativa também, eu sou dessa experiência também, dessa época, tá, Jani? Mas depois que você faz o entendimento, desenha, né? Você faz a validação, você faz o walkthrough, você caminha pelo processo, caminha pelos controles que tem, por quê? No próximo passo você vai começar a exercitar o seu PCN com um teste de controle também, de forma amostral, porque não dá para testar toda a empresa, de forma amostral, e quando dá materialização de algum evento ali onde você tem que ter um comitê de crise, você exercita porque você já teve exatamente as áreas latentes ali da companhia. E para tudo isso aqui, para empacotar, nós temos que ter donos dentro da empresa que vão ajudar o TI e o gestor de patrimônio a cuidar desse PCN no plano A, no plano B e no plano C e no seu restabelecimento. E como que nós fazemos isso? Com treinamento, aculturação e teste a todo momento, porque senão vai se materializar, não tem o que fazer, vai perder dinheiro mesmo, Roberto. É bem interessante o que você falou. Desculpa, Roberto. A Imagina. questão aí desses pilares, quando a gente fala de PCN, né? Um deles que eu acho muito relevante é o plano de comunicação também. Eu me recordo que na época que nós, né, que tivemos esse caso, obviamente que foi algo totalmente atípico, que foi lá no começo dos anos 2000. Obviamente que ninguém pensava em continuidade, né, de forma sistematizada. No entanto, por acaso, a gente se comunicou muito bem. Então, conseguimos, né, naquele momento, utilizar sites de mercado, das associações de mercado, o próprio Banco Central, a Bolsa de Valores, na época era Andima, né, era Ambima, no Rio de Janeiro, e esses sites, né, eles foram a nossa base operacional durante alguns dias, né? Então foi muito interessante porque nós, naquela época, no começo dos anos 2000, o acesso ao telefone celular era muito restrito, né? Ainda assim, Uhum. a gente teve a capacidade de se comunicar e dar sequência, e dar continuidade ao trabalho, obviamente, com as limitações e tudo mais. Mas o plano de comunicação é algo que, para mim, é fundamental, porque a partir do momento em que um evento se materializa, esta pessoa que tem aquele conhecimento, ele tem que compartilhar, e obviamente você tem que ter ali a comitê de crise para garantir ali que todo mundo está sendo comunicado, os clientes, os parceiros, os reguladores, quando é aplicável, né, esse caso, e
né, acho que o stakeholder mais importante que vai dar sequência a esse trabalho, que são os profissionais, são os colaboradores que vão atuar, na linha de frente para a coisa acontecer efetivamente, né? E fica muito bem claro, né, Jani, fazendo um link aqui também, para quem passou no segmento regulado, sabe muito bem que você sempre tem que ter um site a tantos quilômetros da empresa. E aí falava-se muito em servidor, hoje em dia está na nuvem, mas tinha que ter um servidor ou um local para não ter impacto. Então, se pega fogo aqui, não vai ter impacto lá, você restabelece a operação no outro site mais rapidamente. Essa cultura é que o empresário, não só do segmento bancário, tem que ter de todo o sistema, porque o prejuízo financeiro, o impacto financeiro vai ser altíssimo se você não se antecipar numa questão do risco operacional aqui, e é por isso que essa verba ou essa linha, ela tem que estar prevista no risco estratégico de continuidade do negócio mesmo, que não é continuidade contábil, é continuidade operacional aqui. Então, isso tem que ter muito bem empacotado. E não estamos pedindo aqui nenhum PDF, nenhum PowerPoint, nenhuma apresentação aqui, nenhum grande plano. É um caminho a ser traçado. E eu lembro que lá atrás, hoje em dia é tudo diferente, tem um sistema, o Roberto sabe disso você, lá atrás tinha uma planilha com 3 acionamentos. Pessoa A, se ela não atende o celular, pessoa B, não atende o celular, pessoa C. E se nenhum dos três atendesse o telefone, eles eram mandados embora lá na frente. Desculpem, pessoal, era assim mesmo, porque eles tinham uma responsabilidade maior do que todos na companhia, porque eles eram responsáveis, é como se fossem os bombeiros da companhia para restabelecer, e tinha essa questão, ó, você só não atende o celular ou o telefone se for algo grave, porque quando for acionado é algo urgente, né? Então tinha essa questão aqui, né, Roberto? Não, com certeza, tinha sim. Se você tinha não, ainda tem, né? Tanto que se você olhar gente, eu não lembro mais de cor os controles, tá? Antigamente ainda sabia mais de cor esse tipo de controle, principalmente os que eram voltados para tecnologia e segurança. Mas existe dentro dos controles da ISO os contatos com autoridades, né? Que obrigatoriamente você tem que ter uma lista de uma série de autoridades, principalmente para comunicar incidente, bombeiro, a parte de incidente de segurança você comunica também. Então, se você não tiver ela atualizada, é um item que você não vai passar na provinha lá. Exato. Diga. Desculpa, só para não perder o time aqui, talvez a gente fica velho, né? A gente esquece as coisas daqui a pouquinho. Tô falando por mim, tá? Para respeitar, inclusive, a Janeiro ali. Eu tenho dois exemplos aqui para o pessoal. É o seguinte, eu tenho feito muitos trabalhos em indústria de laticínio. E qual que é o principal insumo da indústria de laticínio do queijo ali no final do dia? É o próprio leite. Então, se você não tiver um PCN ali traçado juntamente com o seu fornecedor direto, com bons contratos, bons controles amarrados ali, o SLA bem travado, você pode ter surpresa e descontinuidade da sua indústria, né? E, inclusive, pensando em abrir ou sempre abrindo outros fornecedores estratégicos. Aí o segundo exemplo é no segmento eu vou falar aqui, não é espumante. Espumante. O espumante, ele é o produto final de ter o espumante, só que por trás tem toda uma cadeia ali da plantação da uva. Então vamos pensar que a maioria da nossa uva vem do sul, que tem geada. Então, se tem geada, é um efeito natural. E como que você se programa e se organiza com essa questão, pensando que a uva você não consegue estocar, é da época. Então, lá também, essa grande indústria, que inclusive era francesa, eles tinham um plano de continuidade bem traçado com vários fornecedores e não só na região que eles estavam, em outras regiões do Brasil para trazer como o plano B e plano C ali para não parar a operação, até porque era uma marca internacional e pensando no risco de compliance aqui, pessoal, que tem imagem, reputação e regulatório por trás, mais imagem e reputação, só de perder a imagem e reputação para essa empresa que é mundial, o impacto é mundialmente. Então, tem essa questão de tangibilizar, não pensando sempre que vai ser o PCN para levantar a empresa ou levantar o TI, mas tem toda a cadeia de suprimentos ali, as partes relacionadas. Por isso que, desculpa, Roberto, por isso que, quando nós pensamos em risco, nós temos os fatores de riscos, eventos internos e eventos Externos. externos. Então, eventos externos, até fazendo o link, aí eu vou deixar o caminho para o Roberto aqui. Eventos externos, ataque cibernético, LGPD. Pessoal, se vocês colocarem LGPD para funcionar na empresa de vocês, vocês vão resolver um grande pedaço do PCN, porque a questão sistema e segurança da informação já fica resolvido. A bola é sua agora, Roberto.
Na verdade, assim, né? Você antecipou a minha entrada no tema. Eu ia falar agora, porque a gente acabou passando, pessoal, para quem pegou lá os pilares que a gente estava falando, né? A gente não ficou marcando pilares para deixar o papo fluir, mas a gente passou pelo gestão de riscos e continuidade, a gente passou por tecnologia, né? No próprio bate-papo aqui, a gente foi passando por esses cenários, cultura e organização, né? Cultura organizacional e a liderança na parte dos treinamentos, comunicação clara e tal. E o Leandro entrou aqui no próximo tema, que era justamente a parte de sustentabilidade, né? E adaptação. Então, entra ali nas estratégias, isso que ele está dizendo, que entra ali no cenário dos fornecedores, que é a diversificação de fornecedores para evitar gargalo e tudo mais, ele entra nesse ponto da sustentabilidade e adaptação ao mercado. Tá? Então, assim, a gente já entrou num segundo tema. E ali entra, né, o tão famoso sigla do momento, que não é do momento, né, já tem mais de 20 anos aí, que é o tal das estratégias de ESG, né? Que para fortalecer a reputação, para reduzir riscos e tudo mais. E depois disso, né, o último ponto aqui para a gente falar do nosso, dos nossos pilares é a resiliência financeira. E aí, como eu sei que vocês vieram de mercado regulado, esse controle, essa parte, essa rigorosidade no fluxo de caixa, esse tipo de coisa, para ter essa resiliência financeira, seria bem interessante vocês contarem um pouquinho da experiência para eles entenderem como isso funciona, tá? Na parte financeira. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, e aí, quando a gente fala no mercado regulado, a gente tem um contexto de capital mínimo, né? Você tem que ter alguns colchões, de capital para garantir a continuidade, a capacidade de, suportar esses riscos, né? Então, acho que esse é um exemplo muito interessante, de fato, quando a gente fala de resiliência, porque ele tem tudo a ver com essa capacidade de suportar impactos de natureza distinta, né? De riscos distintos. Então, Basileia, né, os acordos de Basileia, eles já vêm sendo desenvolvidos e maturados há muitos anos, né, há algumas décadas, hoje, né, a gente tem uma série de elementos, né, para garantir que uma entidade regulada, e aí eu vou falar, obviamente, né, do sistema bancário, né, o sistema bancário e que está ali sob a regulação do Banco Central, mas também sobre o mercado de seguros, por exemplo, que já vem desenvolvendo também né, uma resiliência também dessa natureza, garantindo que você tenha capital para suportar ali os potenciais perdas. Então, quando a gente fala de resiliência financeira e de gestão de capital, a gente fala que essa composição desse capital ele está totalmente vinculado às naturezas de risco, aos tipos de risco em que essa entidade, essa empresa, esse regulado, ele está exposto. Então, a gente está falando ali um banco, por exemplo, que tem uma carteira, por exemplo, parte da carteira, e a carteira que, né, gira ali com os seus clientes, que tem que pode ter um impacto em função de choques de preço, por exemplo, choques de valor de ativo, você tem um risco de mercado, você tem que suportar essa potencial perda com uma parcela do seu capital que está vinculado ao nível de risco que você está exposto. A mesma coisa com crédito, né? A gente está falando de setor bancário, né, altamente, o risco, né, de exposição ao risco de crédito é muito significativo. Então, você tem uma parcela voltada para garantir que eventuais perdas sejam suportadas por aquele capital. Além desse arcabouço de gestão de capital,
capital, a gente tem alguns elementos, e aí a gente fala também de testes, né? Que são os testes de estresse sobre essas carteiras. Isso é muito interessante porque faz link com tudo que a gente falou aqui. É a capacidade de se prever potenciais choques nos preços dos ativos, em indicadores de macroeconomia, setor, né, em determinado setor. Que está ali na sua carteira e que pode gerar algum tipo de impacto, você já tem que se preparar, você já tem que estabelecer cenários para né, entender se um choque qualquer né, um choque de preços de qualquer natureza ou um choque de macroeconômico que vai gerar uma inadimplência muito significativa, você já vai entender quanto mais de capital você vai ter que alocar para garantir que você, se aquilo se materializar, você tá, né, você tem capacidade de suportar isso. Então, esse é um exercício também, né, que é muito interessante, que vem do mercado regulado, mercado bancário, mercado financeiro, mas que pode também ser refletido em outras empresas, né? Mesmo aquelas não reguladas e mesmo aquelas que não estão vinculadas necessariamente a uma operação financeira, mas que, por exemplo, você tem um giro de estoque, por exemplo, você tem ali uma capacidade né, de estoque para vender, né, para seu cliente, só que você entende que esse mercado ele pode se retrair e você não vai ter capacidade de vender. Você suporta manter aquele estoque? Então, todos esses elementos, eles também são importantes para uma empresa, mesmo fora do ambiente regulado, né, fora do ambiente financeiro, entender se é, né, um choque de natureza, né, macroeconômica vai gerar impactos dentro da sua operação, vai gerar impactos na sua continuidade. Então, esses elementos eles são muito importantes para serem né, exercitados por qualquer empresa, qualquer companhia, porque ele pode gerar né, exatamente a descontinuidade, um impacto significativo no negócio daquela empresa. Então, entender esse mercado, entender o comportamento do cliente, entender o comportamento, né, do mercado internacional, como ele afeta o seu negócio, é extremamente importante para você manter a resiliência financeira, inclusive. Ótimo, adorei a explicação. Eu basicamente faço assim num micro-organismo, né? Num ambiente bem menor aqui na minha casa, essa parte da resiliência financeira, né? A gente observa como está a economia, a gente reduz, reduz gastos, poupa, aí eu percebo qual é o fluxo de caixa, faço o meu planejamento financeiro, outras linhas de crédito. Aqui em casa, ambos, né? Tanto eu quanto minha esposa, nós trabalhamos, né, como quase toda, 90% da família brasileira. Linhas de créditos distintas, eu costumo dizer que a linha de crédito distinta é essa, né? Eu não ponho todos os ovos na mesma panela. Então, a renda da minha esposa vem de uma empresa, a minha renda vem de outras situações. Então, a gente compõe, se acontece alguma situação comigo ou com ela, a gente tem, né? Tanto esse cenário que nós poupamos, ou esse dinheiro que não é da mesma empresa, que são de fontes distintas para poder suportar por um determinado período. Então, assim, se a pessoa pensar simples assim, né, é que a gente sempre vai para esse cenário, o nosso cenário regulado, que a gente está acostumado há muitos anos e tal. Mas isso, pessoal, é mais para vocês entenderem que é mais simples do que vocês estão imaginando. Então, assim, se você conseguir pensar neste formato, depois você vai para o cenário, num cenário regulado de um banco, de uma seguradora, né? E quando você olha, você fala, pô, então eu tenho que, aqui dentro do processo de negócio desse produto em específico,
eu tenho que olhar isso aqui? É, simples assim. Leandro, quer complementar com algum ponto que você tenha passado na sua carreira, que é bacana de deixar como insight para eles aqui na parte financeira? Eu já participei de vários movimentos, inclusive no comitê de crise, né? E lá você recebe exatamente o risco materializado e identifica os porquês de não ter ou os porquês, o porquê não funcionou exatamente. Que era um pouco do que a Jane estava comentando lá, né? De você ter, inclusive lá na. E só para reforçar aqui, talvez, Jane, a Basileia é de 1988. Então, nós já temos aqui vários anos, aqui alguns muitos anos, e o primeiro pilar era a estrutura de capital, depois a supervisão e depois o monitoramento ali, e eles respeitaram muito bem essa questão de, olha, em alguns anos nós vamos trabalhar na estrutura, para estruturar o segmento financeiro. Depois nós vamos entrar numa questão de que, olha, nós demos um tempo para vocês se prepararem e construir os processos, treinar as pessoas, testar. Agora nós vamos entrar no movimento de supervisão, muito parecidamente com o modelo das três linhas ali, né? Ó, cria o processo, matriz, faz toda a estrutura e a segunda linha vem, revisa e o auditor vem e qualifica ali com um teste de controle. O tema que eu queria colocar aqui é para, primeiro, a diretoria ter a consciência de que tem que ter uma linha mesmo, reforçando, de que tem que ter uma linha no orçamento para garantir a continuidade do negócio. E aí é olhar para trás, histórico, né, riscos materializados e a chance de materializar e realmente definir, porque as nossas matrizes de risco, ela não chega na coluna da definição ali do valor que tem que ser investido. É muito discutido ali probabilidade e impacto, mas ok, mas e se o impacto acontecer? O impacto financeiro, como que nós vamos tratar isso aqui? Nós simplesmente vamos trabalhar com apetite e tolerância e saber o quanto nós ainda vamos poder continuar perdendo ou no ano 2 nós não vamos reduzir essa questão aqui de aumentar, diminuir o apetite aqui para não continuar perdendo. Isso é continuidade de negócio mesmo, porque eu vou aceitar que é aquela mesma lógica do inventário do estoque, né? Eu vou sempre aceitar que eu posso perder aqui, tem um desvio de 2, 3%. Não, a lógica é o inverso. Então, linha no orçamento com a verba para garantir que a antecipação do risco, nós temos o risco positivo aqui, a antecipação do risco ou o risco positivo, que é uma oportunidade de se antecipar e não deixar que ele se materialize. E outra questão que eu queria trazer aqui, que eu não queria esquecer de colocar, é que o movimento de testar o controle, pensando na questão da resiliência operacional, aí pensando na empresa como um todo e não somente no PCN, o fato de testar os controles dos processos internos tem a ver com a validação da existência dele. Por quê? O que eu mais tenho visto nos últimos anos, ora na consultoria, ora treinando os profissionais, é que eu vou ser bem assertivo aqui. Mais do que 70% dos nossos profissionais testam controle, mesmo sabendo que ele não, se ele existe ou não existe. Pessoal, se vocês fazem isso, vocês estão trabalhando à toa, porque aquele teste que você está fazendo lá, incomodando a área, pedindo uma série de evidência, que no PCN são muitas evidências, mas no processo normal de controles internos ali é muito maior. Então, vamos pensar de forma estratégica. Se eu tenho um orçamento definido para realizar um trabalho de PCN e se antecipar o risco, vamos fazer ele com consistência, como a Jane falou no comecinho do nosso webinar aqui. Entende? Conhece, conheceu, valida para saber se ele existe e depois você testa. Por quê? Pode chegar em alguns momentos que você nem vai precisar testar porque você identificou que ele não existia, você já traça um plano de ação para construir o controle, né? A Jenny falou até teste de VAR, ali, teste de estresse ou teste de VAR, né? Eu conheço muito bem isso porque eu testava isso ou validava. Então, se você não tem o teste de VAR, cria para que eu possa testar, né? Se você não tem um teste de invasão do sistema aqui ou da rede, de um ataque cibernético, crie as ferramentas, vem com o pentest, faça todo o movimento para que eu tenha artefato para testar. Muitos de nós estamos testando algo para fazer proforme, para fazer receitinha de bolo. A metodologia utilizada dessa forma que as grandes empresas de auditoria e consultoria não permite, porque você não passa do sistema se você não faz o caminho da receitinha de bolo direito. Se você não passou por esse segmento, não teve esse aprendizado, escuta aqui quem está falando para vocês.
Entenda, valida, depois testa. Porque eu tenho certeza que vocês vão ganhar 50% do tempo de vocês já indo para o plano de ação direto. Por quê? O que significa ir para o plano de ação direto? Você ganha ali pelo menos metade do seu tempo, antecipa e já coloca em prática. É aqui é que nós geramos valor e é aqui é que está a antecipação do risco e a resiliência no final do dia. É trazer para o gestor dizendo o seguinte: olha, você não tem, você precisa criar por esses motivos. Aí você senta, se você for segunda linha, senta, pega no braço e ajuda. Se for terceira linha, vai ter que respeitar ali a independência ali e direcionar. É nesse sentido. De ter assertividade ali, senão não vai em frente. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu estou dando uma olhadinha aqui agora. Eu acho que a gente deve ter acertado muito no tema e nas colocações, porque estou esperando aqui para ver se tem alguma pergunta, mas até o momento não abriram nenhuma pergunta aqui para a gente, tá? A respeito do tema, para discutir. Então, nós estamos aqui com zero perguntas, tá? Eu queria ver qual eram as dúvidas do pessoal. Pessoal, fica à vontade. Se quiserem perguntar, quiserem falar a respeito de qualquer um dos pontos que a gente passou, esse é o momento. Pode perguntar. Quando eu falei que era só nos minutos finais, pessoal, nos minutos finais eu vou ler a pergunta, tá? Não quer dizer que vocês não poderiam ter mandado as questões, não, tá? Ô, Roberto, Agora, oi. depois eu não sei se você vai falar, a própria ferramenta Perint tem um módulo já automatizado para garantir um PCN, né? Talvez, né? Sim, sim, sim. Dentro do Pirinit GRC, a gente tem ali o módulo Core, né? Que é onde a gente faz o cadastro de toda a entidade, de toda a empresa. Depois disso, ali também você consegue, nesse mesmo módulo, fazer o mapeamento dos processos. Aí vem o módulo de riscos e controles internos. Temos o módulo de auditoria, o módulo de compliance, o módulo de gestão de continuidade de negócios, e a gente ainda tem aí uma surpresa, né, que vai ser o lançamento. Não sei se esse webinar já passou ou não, então eu não posso. O Bueno, me dá uma sinalização aqui se o webinar de gestão de fornecedores já aconteceu, ou se ele é na sexta. Eu acho que ele é na sexta, né? Esperamos, então. Eu acho que vai acontecer na sexta. Mas a gente tem aí uma novidade também a respeito disso, né? A gente está criando esse módulo de gestão de fornecedores com o apoio aí da Price. A Price tem nos ajudado com todo esse skill do tema, né? E a gente está desenvolvendo para colocar na solução também. O Print GRC ele vem de uma forma bem robusta, né? Então ele consegue pegar todos esses cenários e dali saírem os riscos para entrar lá na matriz. Cara, eu não posso falar muito a respeito, porque gosto muito da ferramenta, e dou muito pitaco, né? No que fica legal, no que não fica ali. E sempre falo para os clientes, se o cliente me ligar, se o futuro, eu sempre falo assim, o cliente ou o futuro cliente, ou a pessoa que está começando a sua carreira ou que está na faculdade me ligar, fiquem tranquilos, pessoal. Eu sempre dou a minha visão do negócio ou do produto. Lógico que temos coisas a corrigir, sim, mas a ferramenta está bem parruda, está bem legal, está atendendo de uma forma assim. Você já chegou a ter contato com a ferramenta também, né, Leandro? Você e a Jane. Jane, você já teve contato com a ferramenta? Já tive, já tive sim. É bem, bem bacana. Pessoal, então vamos fazer o seguinte: como não estamos aqui. Deixa eu ver. Ah, apareceu sim, ela. Uhum. Ah, Bueno liberou. se possível, o Taiguara Nascimento colocou assim: se possível, comentar mais sobre VAR e estresse, teste de estresse, para mensurar impactos de riscos financeiros. Já vou liberar para vocês estressar um pouquinho mais. A Sandra Piccoli colocou: como vocês veem os desafios de validação de modelos dentro do contexto de testes? Aí tem também: quais os principais cenários de crise para o mercado financeiro que vocês estão se preocupando para os próximos anos? Nossa, o pessoal tacou pergunta aqui agora. Entendeu? Vamos lá. Vamos começar pelo Taiguara aqui. A gente já falou um pouquinho disso,
mas ele pediu para estressar um pouquinho mais sobre VAR e o teste de estresse. Se a Jani puder dar mais uma pincelada a respeito disso, e aí depois a gente vai para a próxima pergunta aqui da Sandra Piccoli a respeito da validação dos modelos dentro do contexto de testes. Tá bom? Esse é um tema, né, super técnico, mas que o tempo, infelizmente, não vai permitir que a gente faça uma digressão tão grande assim, né? Mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho. Só fazer assim uns exemplos, né? Vamos pensar se você tem uma carteira de crédito, né? E imagina que haja ali uma previsão de aumento da inadimplência. Esse potencial de inadimplência tem ali sei lá, um potencial de crescimento de 20%, né, sobre os índices atuais. O que você vai fazer é, sobre a sua carteira de crédito, você já tem ali um potencial de perda ou de atraso naquela carteira, você vai colocar ali 20%, que é a previsão aproximada. Obviamente que a gente está falando aqui de uma forma muito simplória, porque há cenários específicos. Você pode botar cenários positivos, cenários médios, cenários mais críticos, que garantam que se você tinha um determinado volume de capital para suportar aquele potencial de perda, que é a provisão, né, de devedores duvidosos, você vai ter que aumentar em algum nível em função desse potencial cenário que pode se materializar. Então, você tem que estar preparado para alocar aquele nível de capital um pouco mais adiante, caso aquilo se materialize efetivamente. Então, fazendo assim um exemplo muito simples seria mais ou menos isso. O VAR, em particular, né, para determinados tipos de risco, mas aí a gente pode colocar nos preços de ativos. Você tem uma carteira lá, se você faz investimentos, aplicações no mercado de bolsa, por exemplo, você pode pensar que a sua carteira ela pode sofrer alguma perda em função de um choque de preço naqueles ativos que você tem na carteira. Os bancos fazem exatamente isso todos os dias. Então, ele já entende o tempo todo qual é o nível de perda que eu posso ter naquela carteira que está alocada ali num determinado tipo de ativo. Então, esses ativos são diversos, são derivativos, ativos de crédito, ativos de bolsa, renda fixa, seja ele o tipo, né, de remuneração que vai ser dada, ele vai sempre fazer esse acompanhamento diário. Então, para determinados tipos de risco, você vai usar o VAR, você vai usar outros modelos de avaliação ali daquele choque nos preços dos ativos. Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos assim que funciona, tá bom? Vamos pensar, se você me permite, Jane, vamos pensar o seguinte, teste de estresse lá nos bancos. Se 30% dos correntistas, eles decidirem tirar os seus recursos em 24, 48 horas, pode ser que tenha um colapso ali no segmento bancário. Então, por isso que esse teste de estresse ele é feito diariamente e ele tem um ciclo de validação ali, de segregação ali, de função ali, muito fortemente ali entre quem executa e quem valida para saber se executou, por quê? O banco não pode ficar em risco. E aqui nós estamos falando da questão da liquidez imediata, né? E aí tem um outro cenário. Vamos pensar no risco de mercado. E aí nós temos ali, imagine que você tem ali um exemplo ali de que desvaloriza 10% dos títulos pré-fixados, ali uma LTN, um tesouro. Então, ali você tem que ter uma medida para não ter essa perda, porque senão vai afetar o patrimônio de referência, que entra lá na Basileia nessa questão. O exemplo aqui a Jane já deu, que é a questão do crédito. O crédito tem a ver, como ela falou, né, de 20% da inadimplência. Então, você está impactando diretamente na PCLD ali, ou na PDD para muitos aqui da indústria. E aí nós temos o cambial, que segue essa mesma linha. Aí nós estamos pensando na variação do dólar e num cenário ali diário, semanal, mensal, você vai olhando isso aqui. E aí, para fechar o ciclo aqui,
para trazer para o nosso tema aqui também, que tem tudo a ver, a questão do estresse operacional, que é o ataque cibernético. O ataque cibernético ele vai parar o quê? O banco, a empresa. Então, como que nós garantimos que o sistema de internet ou o sistema bancário ele não vai ter nenhuma afetação e não vai ficar 24 horas fora do ar? Quanto equivale o faturamento de um dia do banco? Então, essa avaliação da capacidade de restabelecimento que tem a ver com a questão do BIA que nós falamos, que está ligado ao DRP e a própria continuidade, tem a ver com esse estresse. Então, são essas simulações que vocês vão fazendo para garantir que não vai ter nenhuma surpresa ali no final do dia. É claro que por trás, se nós olharmos no banco, as políticas, então, se você pegar a resolução de crédito, tem lá a questão do rate que tem que ser seguido pelos bancos. E se cada banco seguir ali a classificação do rate e só liberar o crédito conforme o rate de A a F, talvez, que está lá, a chance de um estresse vai ser cada vez menor. Por quê? Porque a receitinha de bolo ela está sendo seguida pelos profissionais. Mas como nós sabemos que a pecinha, o ser humano não gosta de seguir muito a regra do jogo ali, né? Por isso a política ela foi feita para normatizar as regras, então por isso que tem que ter esse controle compensatório, que seria o teste de estresse, o VAR aqui, para garantir que não tenha nenhuma surpresa. E na auditoria, num passado não tão distante, eu fazia um teste chamado teste vagão. Teste de efeito vagão, que significa basicamente, me perdoem se eu errar algum ponto aqui, imagina que se o cliente não pagou a primeira e a segunda, teste vagão, ele tem a chance de não pagar as demais. Então você faz uma análise da carteira para saber quais os clientes que têm, paga uma, não paga outra, paga uma, não paga outra, porque ele está utilizando de uma estratégia vagão para você não, para ele não entrar como um APDD ou um inadimplente ali, ele fica meio que burlando o processo ali no final do dia. Então, é isso basicamente. Vamos para a próxima. Ô, Roberto, eu sei que você está no mudo aí, mas é um tema que nós gostamos aqui, vai. Desculpa, eu não cometi essa gafe nenhuma vez. Foi a primeira agora, né? E olha que eu costumo fazer isso direto, gente. Eu vou fazer o seguinte: o Bueno Bueno. já está aqui, né? 5h15, vocês sabem que ele já está me buzinando aqui, pessoal. Bueno é o nosso rapaz do marketing. Bueno, me faz um favor, cara. Depois pega todas essas questões que estão aqui, para a gente poder mandar as respostas, principalmente para a Sandra, tá? A Sandra Piccoli fez duas, né? Que uma é a questão de baixa continuidade da primeira ali. Uhum. O Rodrigo Gutierrez, que também fez a respeito dos principais cenários de crise. E a Sandra, de algumas dicas rápidas aqui. Sandra, A do se Rodrigo você foi permitir. respondido. A do A do Rodrigo foi Rodrigo foi respondido. respondido. Tá. Foi. A da Sandra, não. Sandra, depois, se você permitir, a gente manda também essa resposta para você, pede para um dos especialistas aqui nosso, né, para entrar em contato contigo e te dar essa resposta, tá bom? Roberto, Fiquem a da tranquilos que Sandra, a gente responde a todos. A da Uhum. Sandra, a gente responde depois, mas a Sandra, não sei se você estava participando desde o início, mas bem no comecinho ali nós falamos da estrutura de um BIA ali, de um PCN, para você dar os principais passos ali do identificação, entendimento, avaliação e depois a estrutura de priorização também e conscientização. Está lá no comecinho do webinar, mas daí nós colocamos aqui, reforçando. Pessoal, só lembrando, a gente disponibiliza essa gravação, depois é disponibilizada para todos, mas nesse ponto aqui da Sandra, eu acho que o que ela está querendo entender é uma forma mais ágil dessa confecção. Porque assim, se você levar o pé da letra, o como é feito hoje, o negócio é um pouquinho mais moroso. Uhum. Então, assim, Sandra, se você permitir, a gente traz aqui, leva para você aí alguns profissionais que nós temos, tanto Pirinte quanto parceiros, para te dar essa orientação, tá bom? Fique tranquilo. Pessoal, obrigado. Jani, muito obrigado por ter participado aí desse webinar conosco. Foi muito, foi muito bacana, foi muito enriquecedor, desde o primeiro bate-papo até o dia de hoje. Espero que você possa participar de outros e também estar presente no nosso Day One, que é no segundo semestre, quando a gente faz o presencial, tá?
Muito obrigada aí pelo convite, ótimo bater papo com vocês. A gente vai falando aqui, às vezes a gente, né, não, não sei se vai, né, respondendo efetivamente as perguntas, mas as ideias vão brotando e você vai falando, mas é sempre legal porque é sempre enriquecedor, a gente aprende muito e eu agradeço muito o convite. Muito obrigada mais uma vez e eu fico à disposição para responder as perguntas, tá? Tá bom, combinado. Leandro, obrigado novamente, por participar aí desse webinar. Eu sei que sempre que eu preciso, você está aqui à disposição também para apoiar, para ajudar, tá? Muito obrigado por participar mais uma vez aí conosco. Não preciso nem pedir para você voltar, né? Porque você está sempre aqui com a gente. Então, eu estou tentando convencer todo mundo que participa deste mesmo cenário que você, entendeu? Então, Fica tranquilo, porque se o Leandro não conseguir aparecer, o Jesus aparece, que o Jesus é onipresente. Então, fica super tranquilo e conta comigo nas próximas, tá? Obrigado, pessoal, e até a próxima. valeu, valeu, pessoal. Obrigado. Eu dou por encerrado mais um horário aí, mais um dia de GRC Talks. Obrigado. Tchau.